Olá, meus alunos, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês e com a família de vocês também. Tô com muita saudade. Sei que a gente vai passar aí algumas semanas longe, mas logo logo a gente já tá junto lá na escola, na quadra, fazendo atividade. Enquanto isso, eu vou passando atividade para vocês fazerem aí na casa de vocês. Então, primeiro, eu vou fazer um resumo do que já foi passado. Então, espero que vocês já tenham assistido o vídeo, tenham relido a apostila de vocês nas páginas que eu pedi. Então, a apostila de vocês fala sobre as transformações nos esportes e quais são os motivos e por que elas acontecem, como elas acontecem. Então, como foi visto lá no vídeo, existem vários motivos que trazem essas razões para a gente mudar o esporte. Lembrando que qualquer mudança no esporte é uma mudança de regra. E a regra é tudo aquilo que envolve o esporte. Desde o tamanho do banco dos reservas, desde o tipo de material que eles precisam ter de uniforme. Então, tudo que envolve o esporte é regra. Então, não é só as regras durante o jogo, mas tudo que vai envolver o esporte. Então, toda essa mudança de regra, ela vai ter alguns motivos, algumas razões. E aí são em três lugares principalmente. Então, o primeiro lugar é na própria atividade. Então, eu tenho algumas mudanças que acontecem na própria atividade para ela ficar cada vez mais atraente, mais divertida ou mais emocionante para quem pratica. E não só para quem pratica, mas para quem está assistindo também. Então, tem algumas mudanças no esporte por causa disso, por essas razões. Outro tipo de razão é para acompanhar as melhoras, tanto das capacidades e habilidades dos atletas. Então, os atletas eles melhoram com o tempo. E aí as regras dos esportes elas mudam acompanhando essa melhora também. E aí eu posso dar um exemplo, é a altura da rede de vôlei no voleibol. Então essa altura da rede, ela aumentou do passado para agora, porque a altura dos jogadores hoje ela é maior e eles conseguem pular mais alto hoje também. Então a gente tem uma melhora na estrutura física e nas capacidades dos atletas. Então os esportes eles mudam para acompanhar isso também. Não só os atletas, mas também as tecnologias que envolvem esse esporte. Então, o tipo de rede do voleibol mudou, o tipo de bola mudou, né? O material que ela é formado também. E a outra coisa, né, nosso terceiro estágio, é a parte de quem coloca dinheiro no esporte. Lembrando que o esporte, ele gera dinheiro. E aí, tanto esses patrocinadores que vão colocar o dinheiro no esporte, tanto a mídia que vai transmitir esse esporte pela televisão, pela internet, pelo rádio, eles colocam dinheiro no esporte e esperam ter lucro disso. Então, eles também de vez em quando exigem ou pedem que algumas mudanças sejam feitas nesses esportes para que eles consigam ter um lucro maior. Então, também isso acontece, ok? Quando essas mudanças elas acontecem, uma das coisas que pode acontecer é surgir outro esporte. Então aqui vai alguns exemplos de algumas mudanças que aconteceram no futebol, né? O futebol que ele surge como futebol de campo, e aí depois apareceram outros esportes, outras modalidades disso. O futevôlei, o futsal, o futebol de areia, o futebol para cegos, tudo isso passando ali por aquelas razões dessas mudanças. Então, quando a mudança ela é muito grande, então eu mudo o tipo de esporte, eu crio um novo esporte. Além de criar um novo esporte, eu também posso criar uma nova prática corporal, que não gera dinheiro, que tem fim apenas no prazer que eu tenho de praticar. E aí, lá na apostila de vocês, nessa parte lá embaixo, tá escrito alguns exemplos. E aí tá falando de bobinho, gol a gol, cada um por si, pênalti, toquinho, né? Alguns exemplos de práticas esportivas que são relacionadas a algumas mudanças que teve no esporte futebol. Saindo um pouquinho da parte esportiva e indo mais para o lazer. Além disso, algumas mudanças ela acontecem no esporte para acompanhar as mudanças ou as regras que a gente tem na própria sociedade. E aqui vai um exemplo disso. Existem outros, né? Mas eu vou utilizar aqui o racismo como um exemplo.
Lembrando que o esporte, futebol, quando ele surge simplesmente para homens brancos. Então, quando ele surgiu lá na Inglaterra, ou mesmo quando ele veio para o Brasil, só homens brancos podiam jogar. Então, nem mulheres e nem negros podiam. Com o tempo, isso vai se adequando às mudanças que a gente tem na sociedade. Mas mesmo assim, ainda hoje, a gente tem alguns exemplos de racismo no esporte. E aí eu vou dar alguns exemplos apenas do futebol. Vocês vão ver em outras matérias, vocês vão ver na própria educação física em outros anos ou outros bimestres, que isso acontece em outros esportes também. Mas alguns exemplos do futebol. Em 1923, lá no Rio de Janeiro, diz uma lenda, né? Isso é histórico, então a gente não sabe se é um fato verídico, que não podiam jogar jogadores negros nos times principais. E aí o Vasco da Gama tentou colocar alguns jogadores negros no time, e aí ninguém queria deixar que eles participassem do campeonato. Então teve uma mudança aí nas regras desse campeonato para que o Vasco da Gama pudesse entrar com a maior parte dos atletas negros. Nos últimos anos, né, isso não faz nem 5 anos, a gente teve alguns exemplos, principalmente na Itália, com os jogadores italianos, ou mesmo jogadores brasileiros que jogavam lá. Mas de jogadores brasileiros, né, eu acho que o que tomou uma proporção maior foi o caso do Daniel Alves, que arremessaram uma banana no meio do gramado, né, durante um jogo dentro do estádio, e isso afetou bastante. Tanto que foi mobilizado, fez uma mobilização inteira, falando porque chamaram ele de macaco, e ele mesmo, ele colocou que essa mobilização, que eles tinham um nome que todos somos macacos, não deveria ser feita assim, mas sim que todos somos humanos. Então, o racismo ele acontece muito. E aí, a regra do esporte, ela se inclui aí também. Então, é regra de política, né, brasileira, não só brasileira, mas mundial, que eu não posso ter agressão. Eu não posso agredir nem fisicamente, nem emocionalmente ninguém. E isso se inclui no esporte também. Então, no esporte eu também não posso ter nenhum tipo nem de agressão física, nem agressão emocional. Fora isso, se isso acontecer durante algum jogo, há uma penalidade para quem fez, seja ele atleta ou seja ele torcedor. Sempre tem uma penalização nesse sentido. Olá, alunos, tudo bem? Hoje, a aula de vocês tem um desafio. Então, a gente vai fazer um desafio com bola de meia. O que vocês vão precisar? 2 pares de meia. Então, peguei aqui 2 pares de meia. Esses pares eles precisam ser um pouco mais velhos, então não vai usar aqueles mais branquinhos. Peguei, juntei 2 meias, eu vou enrolar elas. Enrolei, e aí eu vou prender aqui uma dentro da outra. Então, voltei aqui, ficou assim. Fazer a mesma coisa com a outra, só que aí eu vou colocar em cima dessa daqui. Então, vou enrolar com essa daqui também. Enrolei aqui. Vou também prender dentro das meias. Aí vai ficar uma bolinha. Vai dando uma amassada nela para ela ficar bem redondinha para vocês fazerem o desafio. E no desafio, vocês precisam fazer 5 embaixadinhas, ou seja, bater 5 vezes na bola com o pé, sem deixar ela cair no chão, certo? Então, pegou a bolinha, 1, 2, 3, 4, 5. Espero que vocês consigam fazer em casa também. Tchau e até a próxima aula.